Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Insights. Hoje com um amigo que o mercado financeiro me trouxe, Rafael Fredini, da Alta Vista. Esse cara, gente, só para vocês entenderem, né? Eu convidei ele para vir falar, porque quando a gente estava trocando uma ideia um tempo atrás, ele falou, Guga, cara, comecei lá em 2009, Isso aí, 2009. 2009. E, cara, construí toda a minha carteira no braço. Eu, como assim, Fredini? Sim, no braço. Eu, como assim? No braço. O que significa no braço, Fredini? Aí ele me explicou. Cara, não conhecia ninguém, não sou de família rica, né? 2009 não era um mercado financeiro que nem é hoje, não existia redes sociais, enfim, era um caos. Então fui no braço mesmo. Eu falei, pô, Fredini, eu não vou querer saber essa história no detalhe agora. Eu vou te convidar pra gente ir lá no programa do Insights, e aí no programa do Insights eu vou escutar, né, assim como todo mundo que está nos ouvindo aqui, toda essa história que eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que querem vir para o mercado financeiro e ainda não souberam como, né, ou imaginam que exista algum super atalho, né? Enfim, eu quero descobrir isso tudo aqui hoje. E aí eu fiz essa introdução aqui, Fredini, né? Com certeza esquecia, né, de muitos pontos legais, então... Pô, muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado por estar aqui conosco no Insights na BMC e espero que você se sinta super confortável para inspirar essa turma toda que está querendo começar no mercado financeiro e ainda não teve coragem de dar o primeiro passo. Maravilha, Guga. Eu que agradeço aí, primeiramente, obrigado pelo convite. E a gente sempre tenta, de certa forma, aí, fazer um bom trabalho e tudo mais. Não estou tão acostumado assim a vir num podcast, na verdade é a minha primeira vez, só você mesmo para me convencer. Fica tranquilo que 99% dos meus convidados aqui no Insights são pessoas que fizeram muito já acontecer, e por isso que estão aqui, mas que não são pessoas conhecidas nas redes sociais. Perfeito. Na verdade, a gente está trazendo aqui uma oportunidade para que, de fato, o público não veja simplesmente pessoas que falam, mas sim pessoas que fazem. Que a ideia é essa. Então pode se sentir super à vontade, porque já foi mais do que validado que tu é uma pessoa que fez acontecer. Obrigado, Guga. Bom, só para me apresentar para o pessoal, eu sou o Rafael Fredini, eu sou filho do seu Alcides, da dona Beth, meu pai falecido, também sou marido da Luana, pai da Giovana e daqui uns 20 dias pai do Pedro também, que tá para chegar. Olha só, meus parabéns. Corintiano de família palmeirense. Tá com medo dessa final? Tô um pouquinho, não tô lá tão confiante assim, mas tudo bem. Já me deu bastante alegria. Como assim? Corintiano de família palmeirense? Totalmente. Nem eu entendi até hoje esse movimento que eu fiz, meu pai também não entendeu, ninguém entendeu ainda, mas criança começa a torcer para algum time, mas se tá ganhando ou não, e eu acho que na época ali o Corinthians estava bem, e foi por isso. E tô feliz com a escolha, viu? Não tô insatisfeito não, tô feliz, mas é diferente, né? Sou Fredini, né? Maquê, Fredini, italiano, família inteira palmeirense, mas tudo bem, faz parte do jogo. Eu gosto mais de futebol do que do Corinthians, não sou um corintiano lá tão fanático assim, mas é isso. Estou aí no mercado financeiro há um tempo, né, Guga, e... Cara, vamos começar, né? Pô, tá aí no mercado financeiro já há um tempo, entendi, 2009. A família também já era de mercado financeiro ou também foi diferente? Já é corintiano, palmeirense, família... Minha mãe era professora da rede pública de ensino. Olha só. Meu pai era um analista de contabilidade de uma construtora. Então não tem nada a ver com o mercado. Minha família é de professores da rede pública de ensino. Então não tem nada a ver com o mercado. Na verdade, o meu início mesmo foi em 2000, no Banco Bradesco. Pode falar essas coisas claro, aqui? Tudo. No Banco Bradesco, eu comecei como office boy. Comecei como office boy aos 15 anos de idade. Fiquei no Bradesco aproximadamente 10 anos. E ali eu comecei no departamento de compras, fiquei um tempinho ali e logo me surgiu ali uma oportunidade para trabalhar numa área correlata ao mercado, mas não necessariamente no front. Então começou lá no Bradesco, em aproximadamente 2004, que eu entrei numa área do banco onde tinha ali serviço de administração de fundos, controladoria de cotas de fundos. Então, totalmente diferente hoje, né? Totalmente diferente hoje. Era o back-office. Papelada operacional pra caramba. E, tenho muito orgulho ali da trajetória, sou muito grato, inclusive, mas era um bicho totalmente diferente. A gente trabalhava ali no
nos bastidores ali do que é o mercado, do glamour do totalmente, mercado. Né? Então a gente era mais uma peça naquela engrenagem. Saí em 2009 justamente por essa vontade, por esse desejo de trabalhar no front. Eu sempre gostei de tratar com gente, de falar com pessoas. Aquele é um trabalho um pouquinho mais solitário, o trabalho anterior, né, mais analítico. Eu gostava de falar com as pessoas, eu gostava de interagir, principalmente o mercado é glamuroso, né, Guga? Então, eu me inspirava muito naquele filme A Procura da Felicidade, do Will Smith. Ah, né? Sim. Aquele que, enfim, a história do Chris Gardner, né? Me inspirou muito a época. E foi meio que o ponto ali de inflexão para tomar a decisão de sair da antiga instituição para vir para XP, né? Quando eu comecei, eu não era da Alta Vista, né? Então, Alta Vista é o nome do nosso escritório, né? Eu sou um dos sócios da operação, mas quando eu fiz essa virada de chave, foi basicamente um divisor de águas para mim, porque a XP ela estava no comecinho aqui em São Paulo. Eu cheguei ainda, se chamava XP São Paulo, né? Sim. Tinha esse nome. Então tinha toda ali a turma do Valal, do Pedro Engler, do Rogério Tomé e do André Albo, que foram quem me trouxeram para cá, né? Para Alta Vista. Nomes só poderosos assim da época. Só o pessoal de alto gabarito. Com certeza sou muito grato a todos eles, principalmente ao Roger e ao André. Turma que fez também a XP acontecer no braço, né? No braço, totalmente. Já vamos explicar o que é essa história do no braço. No braço, né? Que eu costumo brincar que foi aqui, virou meio que uma marca entre as pessoas que me conhecem, porque eu acho que eu repeti isso muitas vezes, mas a gente vai chegar lá depois. Mas, foi isso, né? A gente veio ali com aquela vontade de querer falar sobre mercado. Sempre fui um apaixonado, comecei a aplicar em bolsa, acho que eu tinha 15 anos de idade. Meu primeiro papel, acho que eu comprei foi Copel, nem sei por que eu comprei isso, né? Não tinha qualquer tipo de critério. Sempre gostei de mercado e a XP vinha despontando como uma corretora, ainda pequenininha, mas que tinha um modelo absolutamente disruptivo, diferente, ensinava as pessoas a aplicar no mercado, né? Ensinava sobre bolsa, basicamente era um período da empresa monoproduto ainda, né? Então era igual vender guarda-chuva, né? Era bom só quando chovia. Mas tudo bem, era o que tinha à época. Porque também poucos falavam de bolsa, né? Pouquíssimos. Era uma diferença muito absurda. Tu não tinha um gerente de banco que falasse de bolsa, tu não tinha outras corretoras assim ávidas a falar de bolsa, ainda mais com pessoas que não eram grandes investidores, né? Porque era trabalhoso, era no braço, né? Era no braço, o gerente ele era totalmente desestimulado pelo banco. O gerente do banco, em falar sobre ações. Ele tinha que ali que cumprir a meta dele de vender um CDB, a poupança, algum produto ali que estava mais à mão do banco, onde o banco tem grande margem. Então realmente não era um assunto que é tão falado assim pelas pessoas. Então, eu vim nesse momento de vai que vai ali, porque eu realmente não é que eu não tive apoio dos meus pais, né? Eu não posso dizer isso, mas nessa transição, à época eu não era casado ainda, né? Do certo pelo duvidoso? Os meus pais eles queriam o melhor para mim à época, obviamente, né? Mas, você tá bem ali no Bradesco, você tá bem ali, você é quase gerente, né? Não era quase isso, né? Mas você tem uma boa posição, ganha bem para sua idade. Eu tinha 24 para 25 anos. O que você vai fazer lá para ganhar? Vai ganhar quanto? Falei, pai, vou ganhar rosca, vou ganhar zero, né? E não tem salário? Não tem salário. E aí? Eu vou ter que fazer uma carteira no braço e eu vou fazer. E eu gostei do modelo da XP, esse modelo de ensinar as pessoas a investir o seu dinheiro para que depois, em um segundo momento, elas se tornassem os nossos clientes. Então, foi nessa conjuntura, nesse contexto que eu iniciei a minha carreira. Bacana. E, bom, eu imagino que desde o início, quando tu começou a carreira até agora, tu viveu aí várias transformações do mercado, tá? Hoje você é AI, né? Agente autônomo de investimentos. Exatamente. Agente autônomo de investimento. É uma pessoa que olha para os produtos financeiros e oferece esses produtos financeiros para os clientes.
É isso aí. É isso. Que aí dá uma sugestão de alocação, alguma coisa do tipo? Sim, acho que desde 2009 até pouco tempo atrás, aos poucos eu já não exerço mais essa atividade do assessor em si, né? Hoje a gente está tocando ali a gestão da operação de São Paulo, né? Graças a Deus aí o business foi ficando grande e a gente, cada sócio ali precisa estar dentro de alguma caixinha ali tocando, alguma estrutura. Então, há pouco tempo eu deixei ali a minha carteira, né? Sim, mas eu queria entender o seguinte, é essa transformação do ecossistema, né, de agente autônomo de investimento. Até porque muitas pessoas que estão nos assistindo aqui, elas têm aquela vontade de transição de carreira, é verdade, vir para o mercado financeiro. Sim. Quando a gente começou lá atrás, que era só bolsa, era um contexto. Né? Tinha pouca estabilidade, era muito instável. Totalmente. Né? Porque a gente dependia muito da performance da bolsa em si. Mas eu vejo que esse ecossistema mudou, abriu o leque. Né? Hoje, até um assunto que eu quero falar depois contigo, pelo que eu estou vendo, as plataformas hoje elas estão até tendo criptomoedas, investimento lá fora, abriu o leque assim, absurdamente. Mas a gente tinha só um leque lá atrás. Como é que foi essa transformação? Até mesmo para chegar ao Fredini onde está hoje, né? Porque está hoje numa posição mais de gestão, é porque consegue enxergar e escalar aquilo que tu fazia no braço para que outras pessoas consigam fazer. Eu queria que tu contasse um pouquinho essa transformação e o quão bom é hoje, né, e quão bom é hoje perto, né, iniciar hoje perto do que era quando a gente iniciou lá atrás. Até porque eu também vi esses dias uns números aí que me impressionaram, né, nas expectativas de espaço que tem para assessores de investimentos, né? Porque tem, assim, o número é absurdamente alto que falta de assessores de investimento hoje ainda no Brasil. Bom, e aí como é que eu fui me inserindo nesse contexto aí da minha trajetória como assessor, né? Eu não tinha parente rico, eu não tinha, no meu histórico profissional, não tinha qualquer tipo de contato com o cliente, eu não era gerente de banco, trazia o relacionamento, né? Já conhecia o seu João, a dona Maria, não era o meu mundo, né? Eu trabalhava no back-office e, obviamente, aí que eu não tinha contato com o cliente na ponta final. Então, dentro desse contexto, a gente, de certa forma ali, eu tentava aprender sobre o mercado cada vez mais todos os dias, participei de um monte de curso da XP, enfim, ministrado aí por todo esse pessoal aí que a gente já comentou aí no início, e eu fui aos pouquinhos aí montando o meu speech, né? Comercial, educacional e acabou dando certo porque eu me lembro muito bem que a gente fazia muito evento educacional. A nossa head de educação à época, a Milena, um abraço aí para a Milena, tá com a gente até hoje aí, ela falava assim, quem quer dar uma palestra em Itapecerica da Serra? E ninguém levantava a mão, longe pra caramba, né? Acho que pode ser eu. E só eu levantava a mão. Eu ia lá, falava para 2, 3, meia dúzia de pessoas. Quem quer hoje fazer uma palestra no shopping tal para falar sobre fundo imobiliário? Ninguém levantava a mão, eu levantava a mão e acho que eu quero. Eu fui virando fominha dos cursos e de palestras, de tal forma que chegou um momento que todos os assessores a maior parte dos assessores não queria falar para 1, para 2, para 3 pessoas. Eu estava sempre ali com aquela cabeça de Will Smith, de não tirar a mão do telefone, de fazer acontecer, de fazer uma série de reuniões, falar com bastante gente, de estar sempre aí fomentando aí o crescimento da carteira, e eu naquele espírito do fominha, eu quero. E quanto mais tu falava, mais aprendia. Mais propriedade tinha. Mais propriedade tinha. Chegava um momento que eu estava fazendo quase que a palestra de olho fechado, porque eu já sabia aonde fazer links e aonde saiu um gatilho e tal. Eu fiz várias coisas que hoje eu me vejo como como é que eu tive essa sacada na hora? Pô, teve um shopping, foi muito engraçado, uma época que a gente ministrava a palestra num shopping, no dia tinha 2 confirmados, na hora do vamos ver, ninguém apareceu, né? Ninguém apareceu. E eu comecei a fazer a palestra mesmo assim, e ele ficava meio que de frente com uma escada rolante,
Então, os clientes do shopping iam descendo e eu comecei a fazer ali um circo mesmo, comecei a falar sozinho sobre mercado, fazia dinâmicas onde eu envolvia a pessoa que tinha acabado de descer, né, da escada rolante, aí eu trazia o camarada para sentar ali com a gente, fazer uma pergunta de mercado. Acabou que, isso foi um fato muito curioso, que das pessoas que eu acabei pensando ali a esmo completamente, assistiu a palestra até o fim, gostou, deu ali os contatos dele, a gente foi lá, ele fez um curso pago com a gente num sábado, que eu ministrei também à época, se eu não me engano, sim, foi. Depois a gente foi fazendo uma reunião aqui, a gente tinha um conceito que era muito legal, que quando a gente fazia um curso, na semana seguinte tinha direito a uma aula prática de ações, né? E ele foi lá, participou da aula prática e começou com um valor pequenininho, né? Falou que a situação financeira dele era X, e na verdade depois a gente foi descobrir que não era X, era bem maior. 5x, né? E curioso que essa relação foi se desenvolvendo e até pouco tempo atrás era uma das famílias aí mais abastadas dentro do escritório, né? De recursos. Uma simples palestra que eu pincei ele a esmo, obviamente que não cabe aqui. A palestra estava te dizendo não faça. Não faça, não faça, porque não tem ninguém. Não tem ninguém. E isso aconteceu algumas vezes, Guga. Esse caso foi emblemático porque realmente era um cliente muito grande, mas clientes menores que foram vindo ao longo do tempo. Exato, tudo bem. É fazer com amor aquilo que se tem no momento que se apresenta, né? É isso, Guga. Você tocou na palavra. Amor. Amor é fazer as coisas com amor, embora não tenha muita... Parece que não tenha muita... Parece que não tem muito a ver. Pô, cadê aqui a super dica, a super técnica, tudo isso é importante, fazer as coisas com técnica, melhorar cada vez mais, acho que faz parte de qualquer profissão e a nossa, assessores de investimento, não é diferente, mas principalmente fazer com amor. Isso leva as pessoas longe e hoje eu olho para trás e vejo com bastante carinho esse momento, esse momento que eu passei. Hoje eu romantizo, a época não era tão romântico assim, porque pesado. Colocar a mão ali É duro. É difícil. Acho que na nossa trajetória não tive aquele uau, como você é genial em tudo tecnicamente, comercialmente você não é o Silvio Santos, e uau, você talvez ali não seja o Stuhlberger para falar de mercado, mas é um pouquinho de tudo, feito com bastante amor, com bastante dedicação. Eu acho que tem uma qualidade só, que é ser organizado. Então, isso... Ser organizado na rotina, com quantas pessoas a gente vai falar no dia, ter script ali no começo, é importante ter um script para falar com o cliente, depois isso vai ficando mais natural. Mas foi isso que nos trouxe até aqui. E foi assim que a gente foi construindo essa trajetória. Essa história que eu comentei desse cliente específico, ocorreram diversas outras, como eu comentei, em outras situações, mas esse reme-reme aí meio solitário, ele tem valor. No longo prazo, às vezes a gente olha para trás, é um exercício que eu gosto de fazer, e se eu não tivesse feito aquilo, aquela encenação circense, algumas vezes, acho que a gente não, de certa forma, não tinha chegado até aqui. Muito bacana, muito bacana. E Fredini, eu pelo menos, tá? Eu acredito muito na importância da profissão de verdade do assessor de investimentos. Tá? Porque, querendo ou não, para que a gente possa transformar alguma área da nossa vida, a gente precisa de um profissional, né, que goste, que seja dedicado, que tenha amor pelo que esteja fazendo. Né? Se eu quero melhorar a minha saúde, né, eu preciso ir
aprender a falar com um profissional que cuide de alimentação, né? Consiga olhar os meus exames, então vou num nutricionista, vou num endócrino, num nutrólogo. Se eu for na academia, eu tenho que ter um instrutor para me ensinar a fazer os exercícios como tem que ser feito, para queimar, né, caloria da maneira que tem que ser queimada. Isso aí. E nos investimentos não pode ser diferente. É igual. Só que a gente está numa super dependência hoje, está num movimento muito intenso, né, de as pessoas tendo acesso ao mercado financeiro, ao ecossistema de investimento, e às vezes as coisas, a formação do profissional de investimento não acompanha na mesma velocidade. Porque, assim, até me desculpem, né, se daqui a pouco possa parecer que, né, estou falando com alguém específico, né, mas não, a ideia não é. Tu não consegue pegar mesmo que um profissional venha, por exemplo, do setor, seja, né, venha do banco, né, seja um gerente de banco com uma carteira, se essa pessoa nunca trabalhou com investimento, ela pode ter até um pouco da teoria, mas não vai ter a prática e não vai ter a experiência. Leva um tempo para amadurecer e formar. Né? Só que eu acredito que por toda essa transformação e cada vez mais pessoas terem necessidade em ser donas da sua vida financeira, né, a gente precisa cada vez mais desse profissional. Com certeza. E eu olhando para essa direção, né, todo mundo precisa lidar com dinheiro, é uma profissão do futuro, a de agente autônomo de investimento. Tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que devem estar pensando assim, puxa, cara, eu quero né, fazer parte dessa onda, né? Eu gosto de ajudar pessoas. Todo mundo gosta de ajudar pessoas. Todo mundo... Ou deveria. Né? Como é que tu enxerga essa profissão? Né? Porque, de novo, vou repetir até da pergunta anterior, né? Mudou muito também. Até o próprio assessor de investimento que está há muito tempo, ele também está tendo que se reinventar hoje, porque hoje tu tem outros produtos na mesa, outras formas de diversificar a carteira, né? Outras formas... As pessoas também, elas estão cada vez mais com mais necessidades mais imediatas. Mais imediatas. Precisam tomar mais risco, mas também não tem tanta disposição a tomar risco. Né? O mundo está mais volátil, enfim. Esse mundo mais VUCA, né, mais maluco, mais volátil, como você bem disse, nos faz sim, assim como para qualquer outro profissional, nós temos aí a necessidade de estarmos cada vez mais atualizados num contexto novo de regulamentação, de ofertas de produtos, a quantidade de plataformas que hoje existe. Então, hoje o assessor que começa hoje, ele obviamente que o contexto é absolutamente diferente do que quando eu comecei, por exemplo, há 13, 14 anos atrás, né? Embora, Guga, eu entendo que se você tem o desejo real de ajudar as pessoas, acho que isso tem que ser algo íntimo, né? Acho que isso, o assessor ele tem que carregar dentro de si, é muito mais o quanto que ele vai estar ganhando no mês que vem, porque o assessor, você que está assistindo a gente que deseja entrar nessa profissão, você não vai começar ganhando dinheiro rápido. Ponto. Então, seja assim movido aí pelo desejo, pelo objetivo de ajudar o cliente, o desejo genuíno de construir uma relação de confiança. E tem um ponto aí, Guga, que eu entendo que independentemente de qual época estejamos falando, né, o assessor ele precisa gostar de falar com gente, se relacionar com gente. Isso era na minha época, isso vai ser hoje, e acredito eu, não dá para cravar em pedra. Ele, né, acho que é uma característica que o assessor sempre vai precisar ter muito forte, gostar de falar com gente, estar com gente, se relacionar. Obviamente que esse ponto aí que você citou da capacitação, ele vem ao longo do tempo. Acho que falar de produto, a parte técnica mas é a parte fácil da coisa, porque todo mundo aprende. Em algum momento ou outro, a literatura é farta, hoje tem uma série de conteúdos na internet, né? Somos um pouco prova daqui hoje. Exatamente. Né? Tinha um pouco prova disso. Então, hoje o assessor ele tem sim condições, ele tem mais fontes de consulta do que tinha lá atrás. É importante colocar em perspectiva também que
às vezes as pessoas elas não sabem o que elas querem ser no mercado. O que eu quero dizer é, será que ele quer ser assessor mesmo? Mas ele tem que avaliar que hoje nós temos como perspectiva o papel do consultor, o papel do gestor de fundos, o papel do analista. Parece tudo a mesma coisa, mas cada qual tem a sua especificidade aí no mercado. É importante quem estiver adentrando esse mercado que realmente pesquise antes aquilo que possivelmente tenha mais vocação a fazer. Se você é um pouco mais analítico, se você é um pouco mais expansivo, gosta de gente, para o papel de assessor de investimentos é fundamental ter ali esse prazer, essa satisfação de estar sempre em contato com gente, ligar, contatar. Outra coisa que eu acho que é fundamental aí para o sucesso de um assessor de investimentos é intensidade. Acho que isso é o nome do jogo em absoluto, não só na atividade como assessor de investimentos, mas principalmente nela. Quem não tem carteira, está começando agora, vai ter que lidar com precisar ali de certa forma se capacitar, fazer cursos, fazer a CEA, fazer o Ancor, fazer CFP, tirar alguma outra certificação, CFA, o que quer que seja, dependendo ali do seu ramo de atuação. Mas como assessor de investimentos, intensidade, construir relacionamento, criar network. Eu tive que criar meu network do bolso, do absoluto nada. Por acaso a gente utilizou ali um pouquinho da veia educacional, que era o tema em voga ali no momento. Então fazer palestra, fazer cursos, mas você criar o seu formato de networking e tá sempre ali conversando, falando com gente, abrindo caminhos, abrindo pista para si mesmo, para ter cada vez mais ali um canal onde você possa ajudar cada vez mais pessoas, né? Então é um pouco disso. Legal. E o dia a dia, né? Esse é um dia a dia de prospecção, intensidade na parte de prospecção. Mas também tem um outro passo, que é o passo de, além da prospecção, tem a questão de acompanhamento, né? Da carteira, atualizar o cliente, se atualizar dos produtos, ajustar as posições. Né? Isso também tem um outro desafio. Né? Porque também uma das coisas que eu tenho percebido é que as carteiras elas estão crescendo muito e muito rápido, né? Porque todo aquele volume que estava represado dentro de um ecossistema de banco, começou a descobrir que lá no banco a performance que se tem dos produtos lá, né, não são positivas, que as pessoas na verdade perderam muito tempo, né, e consequentemente muita possibilidade de performar o seu dinheiro, deixando o dinheiro no banco. Então esse dinheiro todo está correndo, né, para o ecossistema de investimentos, e isso tem feito também com que as carteiras dos assessores tenham crescido muito rápido. Qual é o desafio de um assessor hoje na questão de acompanhamento? Né? Porque tem prospecção, abertura de conta, que tem todo, né, uma percepção, mas também tem a questão do acompanhar, ajustar as carteiras e conseguir se comunicar de uma maneira eficiente com todo mundo. Foi ótima a tua pergunta, Guga, porque é exatamente nesse ponto onde começa toda a trajetória cliente-assessor, né? Então é esse dia a dia que vai ser ali o que vai ditar o ritmo da relação entre as duas partes, né? Então é muito maluco, porque em algum dado momento ali o assessor ele vai ter que coexistir essas duas práticas, né? De prospectar e se relacionar com os clientes, fazer toda essa gestão ali no dia a dia, a gestão do relacionamento no dia a dia, mas eu costumo falar para o pessoal lá no escritório que eu não consigo conceber a ideia de um assessor ligar para o cliente e já começar a falar de produto. Aqui está aqui o fundo imobiliário tal, a oferta pública, enfim, o CRA, enfim, do título tal. Eu não consigo, a gente já chegou a fazer ali um feedback aqui, outro ali com alguns assessores e tal. A gente fala isso para os nossos líderes estão sempre atentos aí junto ao nosso time de assessores para, puxa, cara, não concebo a ideia do camarada ligar para o cliente e não passar um pouquinho de
discurso macro pro camarada, né? Pô, se o cliente te contratou ali para ser os olhos dele no mercado, acho que no mínimo a ligação ela tem que começar com, cara, assim, olha, tá assim, assim, assado no mundo, né? É assim que as coisas estão distribuídas, né? Mundo, faz ali um pouquinho de speech, as premissas de mundo, de Brasil, alguma notícia corporativa. Então, é necessário que qualquer tipo de relação ela tenha, de cliente assessor, ela tenha esse respaldo técnico para começar qualquer tipo de relação. E, cara, eu tô me perdendo aí nos discursos. Não tem problema. Caramba, que saco. Mas tudo bem, continua daí a partir daí. Corta, respira e vai. Tá bom. Quer voltar um pouquinho? Volta um pouquinho. Tá. Então, fazer esse speech, né, esse discurso macro para o cliente, acho que é fundamental. Deixar o cliente aí atualizado do que está acontecendo no mercado é fundamental, seja do ponto de vista Esse discurso macro, como é que funciona? Uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por dia? Como é que se trabalha hoje? Qual seria o ideal para conversar com o cliente? Existe uma régua de relacionamento, né, que a gente entende ali que é importante a cada 3 meses você falar com o cliente, mas nesses 3 meses é óbvio que isso também varia um pouco de acordo com a segmentação de cada cliente, né? Mas né, tem alguns clientes que a gente acaba falando mensal, outros acabam falando de forma trimestral. Isso é um acordo tácito entre cliente e assessor ali que é ajustado logo no início da relação, mas de uma maneira geral a cada 3 meses, mas não que você vai falar com o cliente a cada 3 meses. Às vezes o cliente acaba mandando um recurso em algum determinado momento, você acabou de falar com o cara, na semana seguinte ele mandou um recurso, ou ele pediu para abrir a conta de alguém da família dele, coisas do tipo, onde a interação ela acaba acontecendo novamente mesmo que você tenha falado há pouco tempo com o cliente. Então é sempre importante o assessor ter esse discurso de como é que estão distribuídas as coisas, né? De como é que o cenário macro se desenha, né, no dia a dia. Ele precisa estar sempre com isso bastante afiado para estar sempre subsidiando o cliente de informação. E esses cenários macros, eles mudam muito rápido? Como é que vocês enxergam hoje, né? Para que o assessor também possa estar bem nutrido? Vem algum conteúdo específico de escritório, a corretora, vem de alguma casa de análise? Como é que se constrói esse discurso para que o assessor possa ter? Até porque também tem, né, o pessoal deve pensar assim, puxa, mas onde é que eu pego esse discurso? Eu tenho que desenvolver esse discurso ou o Fredini já me entrega esse discurso mastigado? Então, o assessor ele é abastecido de informação a todo momento, né? Então, ali dentro do escritório nós assinamos algumas casas de análise, algumas plataformas, Trade Insights é uma delas, né? E algumas outras, até para a gente ter sempre um pouquinho ali de parâmetro, profissionais diferentes, com as suas visões, e obviamente que ali nós temos um time interno que também municia os assessores de informação. Então nós temos uma intranet ali nossa, ali da Alta Vista, onde a gente coloca bastante conteúdo para justamente enriquecer, que o assessor tenha o seu discurso enriquecido ali quando for falar com os clientes, para ele não ter que a cada dia ou a cada semana ter que sair pensando por ele mesmo conteúdos. Então a gente meio que já tem ali um hall de casas de análise e de plataformas que nutrem o assessor de conteúdo. Legal. E o cliente hoje, Fredini, ainda existe esse negócio de conservador, moderado, agressivo ou as coisas elas estão diferentes, né? Estão mais customizadas, está mais meio petit comité para cada cliente? Porque o mundo mudou. Né? Completamente. A gente não continua. Se o conservador, moderado, agressivo é quando a gente tinha Manchete, Globo e SBT. Isso. Hoje, mas é mais ou menos isso. Né? Hoje tem muito mais opções, tem muito mais escolhas, as pessoas têm outras aspirações, enfim. Né? Eu tenho essa curiosidade. Até porque eu não sei qual é o meu perfil. É verdade. Essas caixinhas de conservador, moderado, agressivo, elas existem por conta também de legislação. É importante o cliente setar ali, alinhar um pouquinho logo no início da relação com o assessor, nas plataformas, preencher questionário de risco, mas nada como o bate-papo com o profissional, aquela conversa mais séria, porque
dali, não só o perfil de risco é muito importante, mas principalmente os objetivos que ele tem para o recurso, né? Para o dinheiro dele, para o curto, para o médio, para o longo prazo. Isso, de certa forma, conversa, na maior parte das vezes, com o nível de risco que ele vai correr também com as alocações. Então, por exemplo, o dinheiro que ele vai deixar como reserva de emergência, o nível de risco, obviamente, que é algo um pouco mais conservador do que se a gente for colocar na perspectiva do dinheiro que ele vai, um camarada que tem 30 anos de idade que vai se aposentar com 60. Então, com 60 anos, ele, mesmo não sendo um camarada lá tão agressivo assim, mas ele se dispõe a tomar algum risco para um dinheiro de longuíssimo prazo. Então, essas caixinhas muito duras ali de eu sou só conservador, sou só moderado, sou só agressivo, elas é importante do ponto de vista de conhecer o cliente, mas o papo tem que ser um pouco mais profundo para a gente colocar em perspectiva também os objetivos para cada tipo de dinheiro desse cliente. Então, até porque as pessoas, quando elas começam no mercado financeiro investindo, se não tem conhecimento, elas vão ser conservadoras. Imagino eu. Com certeza. É isso, né? é isso. Mas são conservadoras no risco, porque o risco, né, é desconhecido, mas são agressivas no retorno, porque todo mundo quer performar melhor, né, no final. E tem muito cliente também que não sabe exatamente como se ver, como se enxerga como investidor. Então ele é agressivo quando o mercado está subindo e conservador quando o mercado está caindo, né? E aí também não tem mágica, né? Então a gente precisa sim, o assessor, o trabalho do assessor é estar sempre muito próximo do cliente, até para que ele possa também sentir não somente aquilo que o cliente fala para ele no início da relação entre os dois, né? Mas o quanto que esse cliente de fato é tão agressivo, tão conservador como ele inicialmente havia alinhado ali com o assessor. Então é um trabalho, é um filme, é um desafio. Isso me faz entender também que tem muito ainda para evoluir, né? Principalmente em tecnologia nesse mercado, para poder ter esse ganho de escala, ajudar melhor o assessor. É o nome do jogo. Tecnologia é o nome do jogo para escalar não só o negócio dos agentes autônomos, mas todo mundo que está envolvido de certa forma nesse ecossistema, casas de análise, gestoras de fundo. Acho que tecnologia vai acabar de certa forma aí ditando o ritmo, escalando. Né? Até ajudando a entender melhor o perfil do cliente e a transformação do perfil do cliente, que eu acho que é um desafio muito grande, porque achar esse ponto sensível mesmo de quantas vezes tem que ligar com o mercado dinâmico, um mercado mudando, né? O mercado trazendo outras oportunidades. Estava vendo agora, estava estudando um pouquinho os bonds lá fora, né? Tô querendo diversificar um pouco mais dentro do contexto atual. Os bonds lá fora estão também interessantes. Então, eu imagino que a tecnologia vai dar uma grande força, né, para todo esse ecossistema de assessores. E vai acelerar também o processo até mesmo da turma que está nos vendo, que quer se tornar um assessor, também de poder performar melhor, né, poder criar uma carteira mais rápida, uma carteira mais estável, mais bem estruturada, entregando aquilo que os clientes querem, porque também tem um desafio de achar o que as pessoas querem e entregar o que as pessoas querem, né, para elas. Eu não tenho dúvida que o assessor que de fato focar na construção da carteira dele com dedicação, com organização, né, tocando de forma séria, competente e intensa, que esse assessor irá construir carteiras. Acho que quando eu comecei a fazer o processo ali de deixar minha carteira de investimentos ali com outros assessores da empresa para assumir outras funções da empresa, né? Algo em torno de 300 milhões. Né? O assessor hoje... Que dor, hein? Entregar essa carteira? Que dor no braço ainda, né? Construída no braço. É uma dor, mas são dores do crescimento, mas acho que principalmente o assessor nessa nova perspectiva, o que realmente tiver sucesso, ele vai construir carteiras tão grandes quanto ou até maiores em muito menos tempo. Concordo. Em muito menos tempo, né? O que eu levei 8, quase 10 anos para fazer, eu acho que eu entendo que
a velocidade como as coisas acontecem, tecnologia acelerando tudo isso, né? Essa disruptura que a própria regulamentação do nosso mercado vai passar agora, né? O nome do jogo vai ser outro e fatalmente a gente tem 5 milhões de pessoas na bolsa apenas, né? Depois de tanto trabalho ainda só tem 5 milhões. Na minha época tinha, se eu não me engano, era 1 milhão, né? Então não é nada, né? Então cada vez mais gente entrando no mercado, precisando de informação, precisando de um profissional que os acompanhe. Então possivelmente esse assessor que está começando agora, ele ainda está no início de um movimento muito maior que tende a ocorrer e essas carteiras exponenciais de centenas de milhões e até de bilhões não vai demorar muito para assessores atingirem esse patamar. Desde que faça um trabalho sério. Sério. E com amor. A velocidade é consequência. Não pode ser o objetivo número 1. Mais importante que a velocidade é a direção. Direção certa, tá com a cabeça certa, em algum momento a velocidade ela acontece. E aí é exponencial. Bacana. Essa é a visão que a gente tem. Fredini, como a gente está na TV, é mais rápido, é mais curto o nosso papo. Claro. E a gente está chegando aqui no final. Queria que tu desse considerações finais. Meu convite para ti foi que, acho que foi sensacional, tá? Construir no braço dentro desse mundo que está todo mundo acelerado, né? Tem pessoas que estão nos assistindo que têm dúvidas em começar a pensar nessa transição de carreira. Claro que as pessoas gostam de certeza, né? E às vezes a gente tem que abandonar os 300 milhões de carteira pelo... né, algo para um propósito maior, para deixar um legado, para construir uma outra história. Então eu queria que deixasse aqui uma mensagem para a turma que está nos assistindo, que está pensando em se tornar assessor de investimentos. Tive um número agora, semana retrasada, que por mês, né, dentro da rede XP se cadastram 9 mil novas pessoas querendo entender sobre esse ecossistema de assessor de investimento. É muita gente. Então tem muita gente nos assistindo, muita gente vai se beneficiar. Né? Queria que tu deixasse uma mensagem, depois colocasse daqui a pouco os teus contatos, quem quiser bater um papo, né, que está nessa transição de carreira. Eu vou te jogar aí algumas pessoas para tirarem suas dúvidas. Né? Eu acho que é importante. É a tua missão. Né? Tá fazendo isso aí com amor. Então, por favor, deixe suas considerações finais aí para o nosso público. Com certeza. Bom, eu sou um pouco avesso a dicas, eu não sou um camarada que gosta muito de dar dicas, porque, de certa forma... Se dica fosse bom, não era dada, era cobrada. E te coloca num patamar, um pedestal que eu realmente me sinto um pouco desconfortável, mas eu posso contar um pouquinho de como foi comigo. Então, fazer tudo com muita intensidade. O assessor que mais abre conta é o que mais fala com gente. Então, falem com muitas pessoas, liguem para muitas pessoas, se relacionem com muitas pessoas, que automaticamente as contas virão. Antes disso, é importante ter um plano financeiro bem estabelecido. Por quê? Porque o assessor não vai começar a ganhar dinheiro no mês seguinte. Não é assim que funciona. Né? O assessor que começa a achar que em 2, 3 meses ele vai estar ganhando uma fortuna, ele começou com a cabeça errada. Então, programe-se, organize-se financeiramente para que você fique um tempo nesse período de prospecção e de criação de networking, de relacionamento, você esteja absolutamente aí bem abastecido do ponto de vista de reservas. Né? Isso é importante. A mortalidade de profissionais do mercado também vai ser alta, junto com essa procura e por ascensão. E ascensão de procura, mas acho que a principal aí causa para essa mortalidade às vezes não é nem a qualidade do profissional, e sim porque ele não se programou em suas contas, nas suas finanças pessoais antes de fazer essa virada de chave de carreira. Foi algo que eu fiz lá atrás, meio que sem querer, eu sempre fui meio seguro, para não dizer outra coisa, né? Então eu acabei conseguindo
fazer isso com alguma tranquilidade, mas justamente porque eu havia feito esse colchão de emergência antes, então acho que talvez essa seja a maior dica. Programe-se antes de fazer qualquer virada de chave ou de fazer uma incursão nessa nova carreira. Até porque você está ajudando as pessoas a organizar o dinheiro delas. Se tu não consegue organizar nem o seu... É complicado. É complicado. Né? Então, isso é fundamental e uma vez dentro desse mercado, intensidade é o nome do jogo. Essa última aqui é meio polêmica, porque ela talvez seja não só minha, mas não sei se todo mundo pensa da mesma forma como eu, mas eu não acredito em empreendedor diversificado. Eu acredito no empreendedor focado, bola 1. A bola 1 é a única bola que eu tenho. E eu entendo que para você ter sucesso nessa carreira é importante ter total concentração, intensidade e dedicação de esforços a esse único objetivo, senão vai virar igual o pato, que nada... que faz 3 coisas e não faz nada direito, né? Nada corre, voa e faz tudo errado. E quase late. E não faz nada bem. Então, acho que esse é o recado que da minha parte eu entendo que foi assim que aconteceu comigo, então eu entendo que quem seguir essa linha pode ter um pouco mais de sucesso, né? Sensacional. Probabilidade de sucesso. É isso. Maravilha. Bom, pessoal, eu estou muito grato com o nosso convidado do dia de hoje, né? Agradecer aqui por todos os insights que compartilhou. Espero que quem está procurando, né, essa transição de carreira para os assessores de investimento, para se tornar um assessor de investimentos, acho que tem as portas abertas para poder conversar, acredito eu, né? Com certeza, a Alta Vista Investimentos, ela está sempre ali à disposição para conversar com bons profissionais que de certa forma queiram iniciar nesse mercado. E o pessoal pode te encontrar no LinkedIn? No LinkedIn pode ter. Qual é o LinkedIn? Você lembra? Rafael Fredini. Rafael Fredini, também da nossa empresa da Alta Vista, por qualquer uma dessas portas aí, Legal. A gente consegue bater um papo e de certa forma tentar aí fazer algum tipo de parceria aí. Maravilha. Bom, muito obrigado, Rafa. Obrigado mesmo por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Guga. Ter trazido esses insights. Pessoal, para mim é muito importante esse trabalho de assessor, porque está mexendo com a história das pessoas. Tá? Então, para mim, ser bem assessorado é conseguir ter a capacidade de olhar para o passado das pessoas e ajudar as pessoas, né, pegando o passado delas, que é o capital que elas acumularam até então, né, poderem projetar, né, um futuro financeiro melhor, seja por conseguir performar mais, fazer sua carteira crescer, seja por ter uma melhor organização, né, e aceitar melhor a sua realidade financeira para que no presente possa fazer boas escolhas. É isso aí. Porque, querendo ou não, quando a gente está mexendo com dinheiro, a gente está olhando para o passado, para o futuro, para fazer boas escolhas no nosso presente. É isso aí. Então, muito obrigado por ter compartilhado uma história vencedora no braço, né? Que é essas que têm valor, né, no braço. E espero que o nosso público tenha gostado. Né? Deixe seus comentários, compartilhem com seus amigos que tenham interesse em se tornar agente autônomo de investimentos. E nos vemos semana que vem, né, em mais um programa Insights, com mais um convidado mais do que especial.